Você já começou algo e terminou? Você já fez um plano e nos primeiros dias, depois de colocar em prática, abandonou? Certamente um dos grandes desafios de nós como pessoas é vivermos uma vida de perseverança e constância. Por causa da falta de perseverança e constância, muitos de nós temos sido roubados do melhor de Deus. Quero te encorajar hoje a ter atitudes diferentes, a viver uma vida constante. Quero te encorajar hoje a fazer aquilo que você ainda não tem feito, a perseverar até o fim. Afinal de contas, a coroa está guardada para todos aqueles que perseveram. Bom dia, boa tarde, boa noite. Seja bem-vindo a esse vídeo, seja bem-vindo à nossa live. Que alegria ter cada um de vocês aqui nessa manhã. Muito bom estar aqui mais uma vez. Eu estou pegando a minha Bíblia aqui. Glória a Deus. Bom dia, dona Terezinha. Bom dia, Beth. Bom dia, Rayane. Que alegria ter cada um de vocês aqui com a gente. É uma manhã especial onde nós vamos falar de coisas maravilhosas, onde nós vamos de fato ser ministrados pelo Senhor. Eu não tenho dúvida nenhuma disso, né? Que alegria ter vocês aqui. Vamos compartilhar aqui, vamos clicar, vamos mandar pro pessoal aqui, né, para que as pessoas entrem, para que as pessoas recebam naquilo que a gente vai estar falando. Afinal de contas, hoje nós vamos falar sobre constância, hoje nós vamos falar sobre perseverar até o fim, hoje nós vamos falar sobre algo que, infelizmente, né, tem feito parte da vida de algumas pessoas e de outros não. A maioria das pessoas não é constante. E o problema é que a falta de constância tem o poder de roubar, isso mesmo, roubar o melhor de Deus na nossa vida. Então já clica aqui embaixo já comigo, manifesta generosidade para o maior número de pessoas que você puder. Clica aqui nessa setinha, nesse aviãozinho, vamos abençoar o maior número de pessoas, né? Afinal de contas, o que é constância, né? Fazer todos os dias as mesmas coisas, com ou sem vontade. Porque nós temos muitas vezes o hábito de fazer as coisas apenas que nós gostamos. Nós temos vivido uma vida, não é, de inconstância. Nós temos vivido uma vida onde um dia nós fazemos uma coisa e no outro dia nós não fazemos essa mesma coisa, porque nós não acordamos com vontade de fazer. Sabe, querido, nós precisamos lembrar que Deus, Ele estabeleceu o processo na nossa vida. E se nós seguirmos esse processo, nós seremos bem-sucedidos. E se nós não formos fiéis a esse processo, as coisas não irão acontecer. Bom dia, Grace, que saudade. Bom dia, Ney, bom dia, Maria, bom dia, Marlene. Bom dia, Ju. Bom dia, todo mundo está chegando. Bom dia, Nelly. Bora lá então, gente. Glória a Deus. Então, como nós estamos falando aqui, né, tudo da nossa vida é processo, na verdade. Tudo da nossa vida tem começos, tem meios e tem fins. O grande X é que a gente, como ser humano, não tem vontade de acordar todos os dias fazendo aquilo que nós precisamos fazer. Todos os dias nós acordamos e infelizmente nós temos vontade, né, de voltar para a cama dormir, nós temos vontade, né, de gastar mais do que a gente ganha, a gente tem vontade de fato de ceder a nossa carne. Infelizmente nós, como seres humanos, nós somos mais tentados a viver uma vida inconstante, nós somos mais tentados a abandonar coisas do que tentados de fato a continuar, a de fato completar coisas. Ninguém aqui, né, por si só acorda pela manhã e fala: nossa, que vontade de fazer dieta, nossa, que vontade de ler 10 livros, nossa, que vontade de subjugar a minha carne, nossa, que vontade de orar, né, o dia todo. Normalmente não acontece essas coisas. Normalmente você tem vontade, né, de saciar apenas os desejos da sua carne. Você tem vontade, né, não de orar, mas de ler um filme, né, de às vezes fazer alguma coisa, né, que não é espiritual. Mas o grande X, né, a grande chave de uma vida bem-sucedida está em começarmos a fazer as coisas que temos que fazer e dar continuidade àquilo que nós, não é, de fato nos propomos a fazer. Lembra como uma criança. Quando você chega e fala a primeira vez algo para ela, normalmente ela não vai pegar de primeira, mas a repetição de algo vai fazer com que essa criança, vai fazer com que de fato essa criança absorva algo, vai fazer com que essa criança ela comece a reproduzir algo. É por isso que quando você pega
uma professora que está ensinando algo, ela faz uma vez a conta, ela faz 2 vezes, ela faz 10 vezes a conta, ela faz de um jeito diferente. Por quê? Porque a repetição das mesmas coisas vai trazer o quê? Conhecimento, vai fazer com que a gente aprenda. Se acontece assim na vida de uma criança, assim também acontece na nossa vida de adulto, mas de formas diferentes, né? Quando você vai aprender algo na academia, quando você vai aprender um golpe, né, em uma aula de arte marcial, quando você vai aprender a cortar um cabelo, a fazer um bolo, a qualquer curso que você de fato se dispõe a fazer, vai ser necessário que você não faça 1, 2, 3, 4, constantemente, pela prática de cada coisa, você de fato vai ser bem sucedido, de fato você vai aprender. E eu queria ler alguns textos, não é, com você, e tem um texto que me chamou a atenção, que está em Romanos, capítulo de número 15, no versículo de número 5. Romanos, capítulo de número 15, ó, Atos Romanos, deixa eu chegar aqui no meu Romanos. Romanos 15, 5. Essa Bíblia aqui, ela tem a folha muito fininha, aí ela gruda. Aí, Romanos 15, 5, ele diz assim, ó: que Deus, aquele que concede paciência e ânimo, vos ajude a viver uma vida de completa harmonia uns com os outros, como convém aos seguidores de Jesus Cristo. Numa outra versão, ele diz assim, ó, que o Deus de constância. Olha que coisa interessante, né? Paulo aqui, né, quando ele vai falar sobre Deus, ele chama Deus de um Deus de constância. Ele pede para que Deus possa nos ajudar, nos concedendo paciência e ânimo. Gente, se nós queremos viver uma vida bem-sucedida, nós precisamos aprender a ser pessoas constantes. Ontem mesmo eu estava andando de bicicleta com o pessoal, né? Fui lá dar uma voltinha. E, tranquilo, um percurso de 50 quilômetros. Eu estou acostumado demais a fazer um percurso assim. Não esse que eu fiz ontem, o de ontem foi novo, mas eu estava sempre acostumado, né? Sair daqui, fazer uma coisa ali, voltar, né? 35, 40, até uns 50 quilômetros, tranquilo, chegar em casa inteiro. Gente, cheguei em casa quebrado, né? Ontem, né, pedalando, quem disse que eu conseguia andar no ritmo dos caras, fiquei para trás o tempo todo. E aí eu comecei a parar e pensar. Eu falei, nossa, algum tempo atrás eu estava pedalando mais rápido, eu estava mais magro, eu estava mais em forma, né? Eu estava conseguindo, né, andar numa velocidade média maior. Mas por que eu parei? Porque eu não continuei fazendo dieta, porque eu não continuei, fazendo exercício todo dia, a minha vida mudou. Eu fui afetado pela minha falta de constância. E eu comecei a pensar, né, quantas áreas da nossa vida, não só no exercício, mas nas nossas finanças, no nosso casamento, no nosso ministério, quantas áreas da nossa vida nós deixamos de desfrutar do melhor de Deus porque nós não somos constantes. Eu percebo que algumas coisas, né, a gente desenvolve a constância, em outras não. E por isso nós somos bem-sucedidos em algumas, em outras não. Né? A maioria das pessoas consegue todo dia acordar e ir lá, entrar lá 8 horas da manhã, 9 horas da manhã no trabalho, né? Muitas pessoas conseguem ir lá durante 40, 50, 60 anos, trabalham na mesma empresa, acordam no mesmo horário, faz a mesma coisa. Elas conseguem ser disciplinadas, elas conseguem ser constantes e por isso durante todo esse tempo elas têm o salário delas. Né? Por que a gente consegue ser constante em algumas coisas e em outras não? Essa é uma grande pergunta, não é? Paulo aqui ele diz, ó, que Deus, não é, dê a vocês constância, o Deus de constância, que ele dê para vocês paciência, para todos os dias fazer as mesmas coisas, para que nós sejamos bem-sucedidos. Gálatas, capítulo de número 6, Gálatas 6, deixa eu ver uma água aqui. Ele diz assim, ó, no versículo de número 7: não se deixe enganar, ninguém pode zombar de Deus. A pessoa sempre colherá
aquilo que ela semear. Quem vive apenas para satisfazer a natureza humana, colherá dessa natureza. Mas quem vive para agradar o Espírito, colherá da vida eterna. Portanto, não nos cansemos de fazer o bem. No momento certo, teremos uma colheita de bênçãos, se não desistirmos. Aleluia! Por isso, sempre que tivermos oportunidade, façamos o bem a todos, especialmente os da família da fé. Então, olha que texto fantástico. Não é Paulo trazendo aqui, ó, quer colher? Faça sempre. Ele diz assim, ó, qual o segredo de uma vida próspera e abençoada? Constância. Escreve aqui embaixo comigo, eu sou constante. Escreve aqui, ó, eu sou constante. Gente, lembra quando a gente, olha para a Bíblia, tantas histórias, a gente vê lá Noé, Deus ele traz a ordem para Noé e fala assim, ó, constrói uma arca. Qual arca? A arca queria caber todos os animais, com exceção dos aquáticos, todo o restante entrou na arca, alguns mais de um casal entrou na arca. Gente, devia ser grande demais. Algumas pessoas falam que o negócio tinha tamanho aí de 2 estádios de futebol, o negócio era astronômico, né? O negócio devia ser muito grande. Aí o cara fica lá todos os dias, bate martelo, bate prego, cola madeira, e faz isso, faz aquilo outro. Alguns dizem que ele demorou 50, 60, outros 100 anos construindo, outros 120. Ou seja, todos os dias ele estava fazendo a mesma coisa. Eu duvido que algum dia, duvido que passou todos esses dias, todos esses anos, e ele nem um dia, ficou sem vontade, de fazer. É bem fato que ele com certeza algum dia passou por problema. Ninguém vive 100 anos, ninguém vive 120 anos ou 60 anos que seja, se for um prazo menor para essa construção, porque a Bíblia não fala o quanto ele de fato demorou. Algumas contas que as pessoas fazem, elas divergem um pouco no tempo, mas que seja, vamos jogar em 60 anos. Irmão, ninguém vive 60 anos sem problema. A gente tá aqui, ó, tem pessoas aqui que possivelmente tem 60 anos com a gente na live. Eu tenho certeza que você já passou por problema, assim como quem tem 30 já passou por problema, Quem tem 18 já passou por problema. Por quê? Porque a vida é assim. Não é como você às vezes tem problema com o seu filho, você tem problema com a sua esposa, você tem problema com o seu patrão, você tem problema com o seu cachorro, A vida é cheia de problemas. E aí o que acontece? Se a gente faz as coisas de uma forma inconstante ou baseada apenas nas circunstâncias, nós iremos parar, nós iremos brigar, nós iremos abandonar. Quantas pessoas começam faculdade e param? Quantas pessoas começam cursos e param? Quantas pessoas começam a ler livros e param? Quantas pessoas começam dietas, atividade física, e qualquer outra coisa e param? Sabe aí o que acontece? Todas as vezes que inconstância faz parte da nossa vida, eu não colho do resultado. Gálatas aqui está dizendo, não se canse de fazer aquilo que é correto, porque ao seu tempo ceifaremos. E eu acho, gente, que assim, esse é um dos maiores desafios para a gente como ser humano. Quem aí tem dificuldade de ser constante aí? Escreve para mim aí que você tem dificuldade. Eu tenho muita dificuldade, gente. Eu estou compartilhando aqui com vocês. Eu percebo que em algumas coisas eu sou constante, A gente está aí fazendo um devocional fácil há 3 anos. Já está passando de 1000 devocionais, disponibilizados no Instagram e também no YouTube da igreja. Então, nisso eu sou constante, Então eu falo para você, aqui com vocês dos escudeiros, às 7 da manhã, sou constante também, Tô com você aqui, com exceção de sábado, domingo e feriado, tô aqui com você todo dia de manhã. Mas em muitas outras coisas eu tenho muita dificuldade. Mas sabe, gente, vou falar uma coisa para você. Eu acho que são nessas áreas que a gente tem bastante dificuldade, que se nós conseguimos contar com a força de Deus, se nós conseguimos de fato nos posicionar, se nós conseguimos de fato tomar a dianteira, ter a atitude, não que a nossa carne quer, mas que o nosso espírito quer, que a palavra diz que nós temos que fazer, eu acho que nessas coisas estão as chaves, para os verdadeiros rompimentos e para as verdadeiras conquistas na nossa vida. Por quê? Porque se a gente não fizer, ninguém vai fazer por nós. Isso é uma coisa que eu estou cada vez mais entendendo, Eu estou cada vez mais percebendo que assim, o sucesso ou o fracasso depende de uma única pessoa, que sou eu.
depende de uma única pessoa, que é você. Então o objetivo de toda essa live aqui, não é de estar aqui com você hoje, é chamar você para junto comigo encarar áreas da nossa vida para começarmos a desenvolver uma constância que muitas vezes nós não temos. E quando a gente fala sobre constância, às vezes a gente imagina só algumas áreas, mas a constância, como eu disse, ela precisa estar em todas as áreas. De nada adianta, não é? Um exemplo, a gente só fazer exercício e não ter a constância de comer bem. Não adianta a gente ter a constância de comer bem, mas não ter a constância de se expor à verdade da palavra. 1 Tessalonicenses 5,7 diz: orai sem cessar. Tem muita gente que trabalha todo dia, tem muita gente que vai à academia todo dia, mas que não ora todo dia, que não lê a Bíblia todo dia. E aí a pessoa vira um armário de forte lá, só que aí tá com a vida espiritual toda quebrada, não é? Tá com o casamento todo quebrado, tá com as finanças toda quebrada. Gente, nós precisamos aprender a trazer a constância para todas as áreas da nossa vida. Não é muito melhor do que ler um livro inteiro hoje, é você criar o hábito de ler uma página por dia. Porque quem lê uma página por dia, lê mais de um livro no ano. Na pior das hipóteses, você vai ler pelo menos 2 livros por ano. Se você pegar aí um livro de 150 páginas, lendo uma página por dia, gente, uma página por dia, você vai ler, você vai gastar 300 dias para ler 2 livros e ainda vai sobrar um pouquinho para você começar um terceiro, sabe? Uma página vai demorar 2 minutos para você ler. Mas qual o grande problema? Normalmente nós queremos ler 2 horas por dia e aí a gente já desanima na primeira ou na segunda semana. Por quê? Porque a maioria das pessoas não tem 2 horas por dia para ir numa academia, 2 horas por dia para ficar lendo um livro, 2 horas por dia para ficar no quarto orando. Então qual o segredo da constância? O segredo da constância, querido, deixa eu te dar a dica aqui, é fazer as coisas começando de pouquinho. Outra coisa, querida, que vai te ajudar a viver uma vida constante, e eu falo para você porque eu estava pensando um pouquinho aqui, como eu posso ser constante na maioria das coisas, e eu lembrei, querido, que todas as vezes que eu tenho um horário fixo para algo, eu faço. Quando eu não tenho um horário fixo para algo, eu não faço. Então, pessoas constantes, elas têm uma rotina. Então, escreve para mim aqui embaixo, coloca assim, rotina é muito importante. Então, você precisa colocar um horário fixo. Então, exemplo, eu vou ler a Bíblia todo dia em tal horário. Eu vou fazer isso todo dia em tal horário. Então, exemplo, eu coloquei lá, todo dia, com exceção de quinta-feira, eu faço aula de inglês meio-dia. Eu faço aula de inglês na hora do meu almoço. Por quê? Porque é o horário que a Kelly está aqui e ela consegue ficar com a Anne. E aí o que eu tive que fazer? Eu lembro que eu comecei a aprender muita coisa de inglês sozinho na internet. Comecei a fazer as aulinhas do YouTube, baixei alguns cursinhos, um aplicativo lá, o Duolingo, que é muito legal. Comecei a fazer, só que aí que eu percebi que um dia eu fazia de manhã, outro dia eu fazia à tarde, outro dia eu fazia correndo de noite antes de dormir porque tinha que fazer. E aí eu comecei a perceber o quê? Que pelo fato de não ter rotina e não ter uma pessoa junto comigo, para mim era mais difícil. Então, olha uma outra dica aqui para você. Se você é uma pessoa indisciplinada, se é uma pessoa que tem dificuldade nas coisas, você precisa amarrar aquilo à sua rotina, talvez com outras pessoas, para você não fugir. Um exemplo, quando eu estava indo na academia, de manhãzinha, 6 horas da manhã, eu falei, nossa, se eu ficar indo 6 horas da manhã sozinho, eu não vou conseguir, eu vou dar muito balão. Aí que eu fiz? Eu combinei, com um amigo de ir comigo. Então eu falei assim, nossa, eu não posso deixar o cara esperando lá 6 horas da manhã, eu preciso ir. Então eu me amarrei. Então eu percebi que eu não estou conseguindo estudar inglês sozinho, eu não sou uma pessoa disciplinada ao ponto de fazer isso. O que eu fiz? Fui lá e de fato comecei a pagar uma professora, e ainda assim eu dou balão na Laila direto. Então por quê? Porque eu percebo que eu sou uma pessoa que precisa crescer em disciplina. Uma outra dica para você que tem dificuldade, de ter disciplina além da rotina, é andar com pessoas disciplinadas. O nosso hábito, eu estava lendo um livro sobre liderança,
E nesse livro o cara fala que se a gente quer fazer algo que nós não conseguimos fazer, nós precisamos começar a nos relacionar com pessoas que fazem aquilo que nós queremos começar a fazer. O exemplo, eu quero começar a andar de bicicleta, então você precisa se relacionar com pessoas que andam de bicicleta. Ah, eu quero começar a ser fitness, você tem que começar a se relacionar com pessoas fitness. Ah, eu quero começar, não é, a me tornar um bom leitor. Você precisa se relacionar com pessoas que leem. Por quê? Porque, gente, as nossas amizades, elas determinam muito das nossas escolhas. E se eu quero constantemente fazer escolhas diferentes ou boas escolhas, eu preciso trazer para mim novas amizades que vão agregar dentro daquilo que eu quero. Por quê? Porque se eu começo algo e eu não termino, eu nunca desfruto da bênção desse algo. Lembra, Deus só galardoa coisas completas, tá bom? Então a gente viu aqui em Gálatas 6 ele dizendo: não se canse, não desista. Nem em 2 Tessalonicenses, deixa eu abrir aqui, ó. Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, Tessalonicenses. Tem um outro texto que fala um pouquinho sobre isso. Olha aqui, vamos lá. 2 Tessalonicenses 3, 5. Ele diz assim, ó: que o Senhor conduza o coração de vocês no amor de Cristo e na perseverança que vem de Cristo. Numa outra tradução ele diz, no lugar de perseverança, a palavra constância. Então olha que legal, Paulo aqui diz que o Senhor conduz o coração de vocês no amor de Cristo e na perseverança ou na constância que vem de Cristo. Gente, Jesus fez o que ele fez porque ele era constante. Jesus todos os dias orava, todos os dias ia ao templo, todos os dias pregava, todos os dias, querido, ele tinha um tempo com o Pai, todos os dias, querido, ele praticava aquilo que ele foi enviado nessa terra para praticar. Jesus foi um cara constante. Ele não só orou quando ele tinha vontade, ele orou porque ele tinha que orar. Sabe, querido, quando nós olhamos para Deus, nós vemos um Deus que completa as coisas. Ele faz o mundo primeiro em 6 dias e no 7º dia ele descansa. A nossa carne o tempo todo quer ganhar o prêmio antes de fazer, né? A gente quer ter acesso à recompensa antes de trabalhar pela recompensa. A maioria de nós quer começar com o descanso. A gente quer começar pela sobremesa. A gente quer começar pelo salário, querido, mas a vida não é assim. Deus primeiro trabalhou para depois descansar. Existe uma ordem nas coisas. Se nós queremos tocar a bênção, nós precisamos fazer algo que nos coloque em uma posição de tocar a bênção. Nós precisamos ser constantes. Nós precisamos vencer a nossa carne, subjugar a nossa carne e fazer as coisas que nós sabemos que dentro de nós, no nosso espírito, nós temos que fazer. Pessoas bem-sucedidas são pessoas constantes. Então escreve aqui para mim, eu coloco assim, ó: sucesso depende de constância. Escreve aqui para mim embaixo: sucesso depende de constância. E aí, se você for comigo, quero ler um outro texto com você, agora em Provérbios, Salmos, Provérbios, bora lá. Provérbios, capítulo de número 28. Então, todos os dias, parabéns para você que está aqui fiel, constante, você que é um escudeiro, ó, fiel, que está aqui comigo todos os dias, 7 e 7 da manhã, aprendendo da palavra, recebendo da palavra, né, nesse devocional nosso aqui de cada dia. Então, Provérbios, capítulo de número 28. Ele diz assim, ó. Não, Provérbios 28:2, quer dizer. Ele diz assim, ó: a corrupção moral de uma nação faz cair o seu governo, mas o líder sábio e prudente traz estabilidade. Ele diz: o pobre que oprime pobres é como a chuva torrencial que destrói a plantação. Quem despreza a lei exalta os perversos, mas quem obedece à lei luta contra eles.
Os que praticam o mal não compreendem a justiça, mas os que buscam o Senhor a entendem plenamente. E aí ele diz assim, ó, é melhor ser pobre e honesto do que ser rico e desonesto. O filho que obedece à lei demonstra prudência. Aquele que anda com libertinos envergonha o seu pai. Então o que a gente estava falando aqui, né, lá atrás, com quem você anda, não é, vai determinar muito se você vai ser uma pessoa constante ou não. Quem anda com pessoas inconstantes normalmente anda com fracassados, e quem anda com fracassados tem chance de ser um fracassado. O tipo de pessoa que você anda, ele fala aqui, ó, cuidado com quem você anda. Quem anda com libertinos envergonha o seu pai. Ele fala, ó, quem despreza a lei exalta os perversos. Ou seja, quem despreza a constância, quem despreza a palavra, anda com pessoas ruins, pessoas inconstantes, pessoas fracassadas, infelizmente, querido, um dia pode se tornar uma pessoa desse tipo. Pessoas bem-sucedidas são pessoas constantes. Pastor, é fácil? Não. É por isso que a gente tem que prestar atenção em todas essas dicas que eu estou dando para você. Como eu posso ser uma pessoa constante? Primeiro, tenha uma rotina. Pessoas que têm rotina, elas cumprem com as coisas. Não é? Tenha uma agenda, marque as coisas que você vai fazer. Como eu disse, eu estou no processo de construir uma constância. Antes eu não usava agenda, hoje eu uso agenda, hoje eu marco as coisas. Para quê? Para que eu saiba tudo que eu tenho que fazer naquele dia, para que eu não esqueça, não é? Então eu falo para você, ter uma rotina, fazer uma agenda, se atentar para aquilo que a Bíblia diz todos os dias, andar com pessoas constantes ou com pessoas que têm o mesmo alvo e o mesmo objetivo que você. Tudo isso vai te ajudar. Uma coisa que a gente às vezes menospreza e que nos ajuda em tudo é viver uma vida no Espírito, gente. Quanto mais você anda no Espírito, mais você faz aquilo que é certo. O tempo todo a sua carne, ela vai te puxar para fazer coisas que você não deveria fazer. A sua carne, ela quer dormir, não é? A sua carne, ela é preguiçosa, né? A sua mente, ela vai tentar te sabotar, não é? Muitas vezes, né, você tá ali, começa na empolgação um dia, no outro dia, o seu corpo, ele não gosta de ver você queimando caloria, ele não gosta, né, de ver você estudando uma nova língua, ele não gosta, querido, de você, de fato, estar ali sendo desafiado a aprender algo que você nunca fez. Seu corpo não gosta disso. Mas o que acontece? Todas as pessoas que vivem apenas fazendo aquilo que o corpo quer, elas vão viver de forma inconstante. E a Bíblia diz que nós não podemos ser homens de ânimo dobre, né? Pessoas inconstantes, porque pessoas inconstantes não alcançam nada do Senhor. Então que Ele decida hoje trazer para a sua vida, né, atitudes constantes. Ore todos os dias, leia a Bíblia todos os dias. Faça o que você tem que fazer todos os dias. Pastor, mas eu não estou com vontade. Tá tudo bem, porque a maior parte das coisas que produzem bons resultados na nossa vida, nós não vamos estar com vontade de fazer. Ninguém tem vontade de perdoar, ninguém tem vontade de fazer dieta, só uns doentes aí, né? Tem uns caras muito loucos, né, que tem vontade de ficar fazendo, nossa, eu acordei hoje com vontade de comer um brócolis. Essas pessoas têm que ser estudadas, né? Pouquíssimas pessoas vão ter vontade de fazer dieta, de ir na academia, de ler, né? Tá, pastor, mas eu conheço uma pessoa. Meu Deus, cola nessa pessoa, que ela vai te ajudar demais, essa pessoa ela vai te inspirar demais, porque a maioria das pessoas não acorda com vontade de ficar uma hora na academia, uma hora lendo, uma hora orando, comendo alimento saudável, não é? A maioria das pessoas não tem vontade de fazer tudo isso. Pode ser que um dia você acorde, né, de fato, falando assim, nossa, hoje eu tô com muita vontade, né, de fazer um exercício, hoje eu estou com muita vontade de comer certo. Beleza, pode ser que um dia aconteça isso, mas o seu corpo, na maioria das vezes, não é? O Felipe ama porque é brócolis todo dia. O Felipe é um bicho, né? O Felipe é um ET, né? Se ele quer isso todos os dias, meu, misericórdia, né? A gente quer o quê? Lanche, pizza, chocolate, pastel, a gente quer açúcar, né? A gente quer essas coisas desse tipo, né? Mas, gente, né? Tirando as brincadeiras de lado que eu tô falando para vocês,
resumindo para quem chegou, não é agora na live. Nós estamos falando que constância é um pré-requisito para pessoas bem-sucedidas. E nós não podemos, de fato, ser constantes em algumas coisas e não ser constantes em outras. Nós não podemos ser constantes apenas naquilo que a gente gosta, né? As pessoas, elas vão falar: eu não estou afim de ir na igreja hoje. Eu não vou na igreja porque eu estou afim. Eu vou na igreja porque a Bíblia diz que eu preciso congregar. Ah, mas eu não estou afim, não é, de fazer isso. Sabe, gente, eu mesmo, eu olho para vocês e agora eu estou falando para vocês aqui, né? Eu sou muito transparente com vocês aqui. Eu sou o que eu sou com vocês na live, eu sou no meu dia a dia. Eu não tenho duas caras. Já aprendi, né, que duas caras é só inimigo do Batman, né? Isso aí não serve pra gente como cristão. Eu falo para vocês, eu erro, né? E eu tenho muita dificuldade de fazer algumas coisas. Eu preciso puxar minha própria orelha, né? Eu preciso que a Kelly às vezes puxe a minha orelha, porque, querido, eu tenho dificuldade de ser uma pessoa constante, né? E a constância, ela tem o poder de mudar tudo a longo prazo, né? Uma pessoa que constantemente ela investe, vai chegar uma hora que ela vai alcançar sua independência financeira. Uma pessoa que constantemente, não é, lê, ela vai, querido, crescer e se desenvolver no seu conhecimento. Uma pessoa que constantemente treina, vai chegar uma hora que ela vai ter o resultado no seu corpo, né? Eu vi uma vez um bodybuilding famoso, né, falando, e ele disse que em média, não é, uma pessoa demora de 8 a 10 anos para construir um shape, né, para construir um corpo bom, né? Ele fala: a galera já vai lá 1, 2, 3 meses, já quer ficar bombadão, e aí a pessoa já vai lá, já injeta esteroide anabolizante e aquele negócio, ela, né, 3 vezes treino, 3 vezes por dia aquele negócio. Eu quero virar um Arnold Schwarzenegger, né? Eu quero virar do dia para a noite. Meu, não vai virar, né? Por quê? Porque existem processos. Escreve aqui embaixo para mim: a vida é feita de processos. E quem sabe, gente, honrar esses processos vai ser bem sucedido. Eu lembro de uma vez de um jovenzinho, e ele chegou, aceitou Jesus, meu, e começou aquela, né, aquele ânimo, aquela motivação, né, aceitei Jesus, uau, eu quero viver do evangelho, quero viver do ministério, e aquele negócio, tal, não sei o que, e aí eu só observando, né, e aí, pá, eu quero pregar, eu quero fazer tal, aquele negócio, blá, 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 blá. E aí as oportunidades foram vindo, porque de fato ele foi sendo fiel. Estava em todas as coisas, era uma pessoa, não é, super comunicativa, e aí eu percebi que oportunidades foram sendo dadas, só que as pessoas começaram a abrir as portas cedo demais para aquela pessoa. E aí eu só olhando, e eu lembro que de bastidor uma vez eu falei, ó, né, vocês não podem abrir portas tão rápidas para essa pessoa, porque essa pessoa é soberba, né? E se ela não trabalhar essa soberba nela, não é, ela vai cair, ela vai ter um problema, porque a Bíblia diz que a soberba precede a queda. Nossa, eu lembro que colocou, né, para pregar, colocou para dar aula e fazendo as coisas. E aí o que acontece? Hoje a pessoa está desviada. Por quê? Porque aconteceu algo, né? A pessoa tinha uma aspiração, aí chegou num ponto, né, que as pessoas não abriram a porta que ele queria, não é, que abrissem para eles. E hoje nem na igreja a pessoa vai. A pessoa dava aula, né? A pessoa estava lá, né, no ministério. Mas chegou uma hora, né, que se achou tão bom, que acabou se desviando. Sabe, gente, todas as vezes que você quebra o processo, tenta antecipar demais, a gente tem que tomar cuidado. Sabe por quê? Sabe, eu não vou ser assim nunca. No nome de Jesus, eu não vou ser. Sabe, porque assim, ó, tem pregação que vende. Por exemplo, eu posso chegar aqui para vocês todos os dias de manhã e trazer para vocês uma pregação, uma palavra que vende. Qual que é a palavra que vende? Chegar para você e falar: você vai ter dinheiro. Chegar para assim: ano da aceleração, ano do 10 em 1, ano do 50 em 1, do 100 em 1, né? Você vai ter 7 anos de resultado em 1. Isso vende, né? E eu falo para você, eu conheço pregadores que todo ano é o ano do 7 em 1, todo ano é o ano do 10 em 1. Todo ano é o ano da aceleração, é o ano da porção dobrada, é o ano do resultado triplicado, é o ano do 70 vezes 7. Eu conheço gente que sempre é assim. Mas deixa eu falar uma coisa para você. Gente, na Bíblia não está escrito isso.
Sabe, a Bíblia é muito pelo contrário. Eclesiastes 3 diz que há tempo para todas as coisas. E aí sabe o que acontece? As pessoas são frustradas porque elas querem o tempo todo o resultado de 10 anos em um, mas elas esquecem que tem coisa que se você fizer, né, 10 em um, você não aguenta, você não suporta, você estraga as coisas. Sabe, tem coisas que tem tempo e tem que esperar, né? Eu lembro que minha avó, quando ela fazia pão, ela fazia o pão e aí ela colocava uma bolinha, né, da massa. Quem já fez isso aí, escreve aí, eu já fiz, né? E ela colocava num copo, e aí ela colocava o pão, ela cobria o pão com uma coberta, e ela falava assim: agora a gente só tem que esperar. E ela falava: a hora que a bolinha mexer aqui no copo, eu não lembro se a bolinha subia ou se a bolinha descia. Eu acho que a bolinha subia, eu acho. Ela falava assim: a hora que a bolinha subir, o pão tá bom para ir pro forno, né? Por quê? Porque tinha que esperar o pão crescer. Sabe, querido? Deixa eu falar uma coisa para você. A vida é feita de processos. Sabe, todas as vezes que a gente tenta acelerar demais alguns processos, a gente machuca. Aí tá colocando que a bolinha tem que subir. Todas as vezes que a gente vai com muita sede ao pote, a gente se lesiona. Sabe, se você for na academia hoje e você do nada levantar lá 100 quilos, né, no supino, é bem provável que você vai machucar o peito. É bem provável que você não vai conseguir, não é, voltar amanhã para a academia porque você vai lesionar. Deixa eu falar uma coisa para você, né? Na busca por resultados rápidos, muitas pessoas têm pego caminhos de dor. Sabe, eu não estou falando apenas de uma lesão física, mas as pessoas, porque elas estão fazendo as coisas rápidas demais, elas têm se machucado na alma, elas têm se machucado nos sentimentos. A pessoa vai lá, ela começa um namoro, começa a ter uma relação sexual, né? Ela era virgem, entrega a virgindade, né, para o homem, para a mulher, dali 3 meses separa. E aí o que acontece? Vai lá, fica chorando, por quê? Ah, mas eu tinha um sonho de casar virgem, não sei o que, não sei o que, porque acelerou o processo, sabe? Porque queimou a linha de chegada, a linha de largada, que é melhor dizendo. Sabe, então eu e você precisamos entender que a vida é feita de processos. A Ana Maria colocou: ó, eu faço isso, a bolinha sobe, né? Processos, sabe, constâncias. Por causa da inconstância, a gente tenta abreviar processos. É normalmente assim, sabe? Porque eu sei que eu não sou constante, eu vou tentar fazer tudo o mais rápido possível. Eu vou querer ter resultado o mais rápido possível, porque eu sei que uma hora ou outra eu posso tentar me sabotar. Então, gente, vou falar uma coisa para você. Isso aqui que a gente faz todo dia de manhã é um treino de constância. Sabe, estar todos os dias aqui na live, eu falo para você que tem dia que você não tem vontade de estar aqui, tem dia que eu não tenho vontade de estar aqui, tem dia que eu tenho vontade de estar dormindo. Ontem eu fui dormir 1h30 da manhã. Nossa, hoje a hora que tocou o celular 20 para 7, né, 6h40, a minha vontade era tacar longe o celular, eu queria dormir, né? Eu queria dormir, eu podia, né, ficar dormindo até 8 horas da manhã todo dia, mas eu tenho compromisso, eu decidi estar aqui com vocês, sabe? Eu preciso treinar isso na minha vida na mesma intensidade que você precisa, respeitando processos, respeitando prazos, fazendo aquilo, não é que nós temos que fazer e não dando um jeitinho depois. Eu lembro de uma coisa que aconteceu e eu acho que ela já até morreu, a dona Mandalite. Ela era a minha professora de História e Geografia. Quem aí já teve aula com a dona Mandalite ou conheceu ela? Escreve aqui embaixo. Quem é de Bauru vai saber o que eu estou dizendo. E, gente, ela era uma advogada e pensa numa mulher brava. Nossa, pensa numa mulher, né, generalzona mesmo. E aí eu lembro que eu tinha que fazer um trabalho de geografia, que era desenhar uns gráficos de densidade populacional. Meu, era pegar uma folha de papel ao maço. Quem aí já fez, não é, trabalho em folha de papel ao maço? Escreve pra mim aí, você sabe do que eu tô falando, né? A molecada hoje não sabe o que é papel ao maço, não. E aí eu lembro que eu tinha que fazer na folha de papel ao maço, desenhar gráfico, não é? De densidade populacional. E eu lembro que era 3 gráficos que eu tinha que fazer. E eu lembro que eu fui jogar bola, fui de bicicleta, não sei o que, e não fiz. No outro dia, eu meti um louco no meu pai e na minha mãe. Ah, tô com dor, babá, dor de cabeça, não sei o que. E pai e mãe normalmente é fraco, né?
Tipo assim, quando o filho tá doente, a gente fica, ó, tadinho, tadinho, né? E eu lembro que aí minha mãe e meu pai falaram assim, não, tudo bem, você não tá sentindo bem, fica em casa, né? E aí a Tati colocou, entrega a idade assim, já tem 35 anos já, galera. Tem uma vida aí, né? E uma história. E eu lembro que eu dei balão. E aí o que acontece? Aquele dia era o dia de entregar o trabalho e eu dei o balão para não entregar. Aí o que aconteceu? Na hora que eu fui no outro dia na escola, não é? Falei, professora, tal, não sei o que, meu trabalho. Daí ela falou, não, não vou aceitar seu trabalho. Não vou aceitar porque a data de entrega do trabalho era ontem. E eu falei assim, não, mas eu fiquei doente, não é? Não sei o que, você tem que aceitar, não sei o que. E acontece, eu não tinha ido no médico. Porque como era mentira, não é? Eu fiquei em casa lá tal, perdi o horário da aula, né? E aí a minha mãe, vamos no médico. Não, mãe, melhorei, não precisei ir no médico não, tal. E aí não tinha testado. Aí eu peguei, né, no outro dia, falei, mãe, vamos na escola, porque ela não quer aceitar meu trabalho, né, não sei o que. E aí minha mãe foi. Eu lembro até hoje, gente. Eu no corredor do SESI, aí a dona Mandalite, ela virou, né, e ela falou assim, ó, mãe, eu não vou aceitar o trabalho do Leandro, porque ele não cumpriu o prazo, e é mais do que sobre o trabalho, eu estou ensinando algo para a vida dele. Ele nunca mais vai esquecer disso. E ele, todas as vezes que tiver prazo, ele vai aprender a respeitar prazo por causa desse trabalho que eu não recebi. Gente, eu tô aqui com vocês, né? 20 anos depois, né? 21 anos depois, eu acho que para ser mais preciso aqui. Eu tô 21 anos depois numa live, numa plataforma que é o Instagram. Nem existia Instagram naquela época. Eu tô aqui 21 anos depois falando de algo que aconteceu, que marcou a minha vida. Eu louvo a Deus pela aquela mulher. Eu louvo a Deus pela vida da dona Mandalite, né? Se eu não me engano, acho que ela já morreu, eu acho. Eu sei que eu era o marido dela, eu sei que o marido dela morreu, não é? Olha lá, a advogada ainda tem que respeitar prazo mesmo, né? Então, a Tatinha colocou, gente, eu lembro que isso me marcou. Por quê? Porque eu não respeitei o prazo, porque eu não respeitei o processo, porque eu não respeitei a data. O que aconteceu? Eu não pude entregar o meu trabalho e fiquei sem nota. A vida tem processo. E sabe o que acontece? Se você ficar empurrando com a barriga, não é as coisas que você tem que fazer hoje, não vai ter essa de ano de restituição não, gente. Sabe, cuidado. Sabe, as pessoas pegam versículos fora do contexto e o tempo todo elas ficam dizendo, esse é o ano da restituição, esse é o ano da restituição. Deixa eu falar uma coisa para você, todas as vezes que Deus restituiu algo ao povo, foi porque o inimigo tinha roubado, não porque eles tinham errado. Deus não restitui, querido, coisas que é culpa sua, não. Eu não vou fazer, eu não vou respeitar prazo, eu não vou ser constante, eu não vou não sei o que, e depois eu vou na campanha da restituição, depois eu vou cantar a música, né? Os céus se abrem, sabe? A chuva de Deus chegou trazendo 7 vezes mais que restituição. Pode cantar o que você quiser, né? Como diria as pessoas mais antigas, pode, querido, riscar o disco de tanto tocar. Sabe, se é uma obrigação sua e você não faz, acabou, meu amigo, perdeu. Sabe? Pastor, mas comece a fazer o quanto antes. Eu estou falando para você, não estou aqui para vender curso para você. Não estou aqui, não é para virar e falar o que você quer ouvir na live. Eu falo que só aguenta a pressão de ficar aqui nas nossas lives quem quer mudar. Sabe, não tem essa, e aí a gente pode virar e pode pegar aí, ó. E aí os pastores cantam, os pastores falam, e aí tudo é tudo multiplicador, é tudo multiplicativo, Deus vai multiplicar, Deus vai multiplicar. Irmão, deixa eu falar pra você, velho. Deus pode, né, multiplicar por 1000 vezes, mas 1000 vezes 0 é 0. Sabe, tudo vezes 0 é 0. E aí o que acontece? Se você não faz sua parte, meu amigo, Deus pode fazer tudo, né? Que o resultado vai ser 0. Sabe, então eu estou pregando principalmente para mim nessa manhã, né? Então, resumindo o que a gente está falando até hoje, constância. Sucesso e constância são duas coisas que caminham lado a lado. Ser constante é fazer todos os dias as coisas que nós precisamos fazer. Todas as vezes que eu não faço o que eu preciso fazer, todas as vezes que eu deixo a minha carne mandar,
Todas as vezes que eu vou, não é, no mesmo caminho dos outros, não vivo a constância que a Bíblia diz. Nós lemos aqui 4 textos falando sobre constância hoje, né? Falando sobre Deus ser um Deus de constância, falando sobre nós sermos pessoas de constância, né? Nós citamos aqui mais, né, textos, nós abrimos 4, fora o resto que a gente citou, né? Falamos de Eclesiastes 3, que existe tempo para todas as coisas, enfim. Deus tem um futuro lindo pra gente, mas esse futuro lindo só vai acontecer no momento que a gente decidir ser constante. Dói falar isso pra você? Dói, porque eu acho que pra mim esse é o meu pior desafio, o meu maior desafio, né? Se eu posso dizer. Eu acho que a coisa que mais pega pra mim é essa abençoada da constância. Mas, gente, eu tô pronto para levantar e tentar de novo. Quem tá comigo aqui hoje na live, né, e vai a partir de hoje se levantar para ser constante em alguma coisa. Escreve aqui comigo. Fala: a partir de hoje, não é, eu vou ser constante. Escreve aqui como uma declaração de fé, não é? Eu tenho errado em muita coisa. Tem errado no exercício, tem errado na alimentação, tem errado no prazo de coisas. O que é que você tem errado, querido? Decida hoje começar a fazer certo. Comece hoje, querido. Se levante. Pastor, mas eu não tenho conseguido. Eu também não estou conseguindo, gente. Mas nós vamos conseguir. Por quê? Porque o segredo do sucesso, né, não está em quantas vezes você cai, mas está em se levantar todas as vezes que você cair. Sabe? Crie uma rotina. Se aproxime de pessoas constantes. Comece fazendo de pouquinho. Sabe? Não comece fazendo um montão, porque senão você não vai conseguir. A partir de hoje, seja uma pessoa constante. A partir de hoje, traga essas pequenas coisas para a sua vida. Vai exigir esforço? Vai. Constância não é algo automático. Constância é algo, querido, que só os fortes conseguem. Ah, pastor, mas o meu pastor vai impor as mãos na minha cabeça e eu vou ter ano de restituição. Mentira, na Bíblia não está escrito isso. Ah, mas é o ano de 51. Mentira, não vai acontecer isso. Não é para você querer ter ano de 50, resultado de 50 anos, você precisa ter fidelidade para que Deus possa manifestar isso na sua vida. Lembra que múltiplo de 0 é sempre 0. Deus pode vir com unção, não é para fazer 1 milhão de coisas, mas se Ele encontrar 0 atitude para você, vai ser 1 milhão de coisas vezes 0, então vai dar 0. Então Deus precisa da sua oração constante, Deus precisa da sua renúncia constante, Deus precisa, como eu falei para você, eu constantemente tenho vontade de ficar dormindo, mas eu estou aqui com vocês, ó, com o olho, ó, com cara de sono, cabelo despenteado, todos os dias aqui de manhã eu arrumo o cabelo, eu pentei assim, mas ele acorda meio rebelde de manhã, não é? E eu estou aqui com vocês, né, fazendo aquilo que eu preciso. Lembra, gente? Faça aquilo que você precisa e não aquilo que você quer. Quem faz aquilo que precisa tem resultados. Quem faz apenas aquilo que quer não tem resultados. Amém? Quero orar por você aqui então. Pai, é no nome de Jesus que eu quero colocar a vida de cada um dos meus irmãos diante do Senhor. E eu declaro mesmo, Pai, força, auxílio do Teu Espírito Santo vindo sobre cada um dos meus irmãos. Eu oro mesmo, Pai, para que aquilo que era impossível agora se torne possível. Eu oro para que o Senhor, de fato, Pai, manifeste graça, dê sabedoria para gerir rotinas, para criar novos hábitos. Eu oro mesmo, Pai, para que aquilo que era impossível a partir de hoje se transforme em algo possível na vida dos meus irmãos, para que eles sejam, Pai, bem-sucedidos naquilo que até então eles estão sendo vencidos, estão vivendo uma vida de fracasso, Pai. Eu oro por um dia próspero, abençoado, uma semana de transformações, uma semana onde nós vamos vencer a nossa carne e trazer os hábitos que nós precisamos trazer, Pai, para a nossa vida, e assim sermos bem-sucedidos. Eu te agradeço mesmo, Pai, pelo seu cuidado em falar conosco, Pai, nessa manhã, e em nos ajudar a enfrentar, Pai, esses desafios que têm muitas vezes nos vencido. Obrigado pela sua graça que nos basta, pela sua força que se aperfeiçoa na nossa fraqueza. E tendo em mente isso, nós sabemos que com o Teu auxílio e com a nossa decisão, nós podemos vencer em todas as coisas. Pai, eu te agradeço mesmo por dias diferentes se manifestando, Pai, na nossa vida. No nome de Jesus, amém.
Amém, gente? Eu creio que você vai ter um dia abençoado. Abençoado. Vive uma vida de constância e os frutos vão chegar. Eu vou abrir uma box lá no Instagram agora e é para você enviar temas para as nossas lives aqui de manhã. Tá bom? O que é que você quer ouvir? O que é que você seria edificado e abençoado da gente conversar? Então corre lá no Instagram, né, nos stories, compartilha essa live também aqui, né? A partir de sexta-feira eu comecei a colocar essa live de noite, ela tá entrando também no YouTube, então ajuda a compartilhar lá para a gente alcançar o maior número de pessoas, tá bom, gente? Amo vocês e amanhã, então, quinta-feira, eu tô te esperando aqui 7h07 de forma constante, né, para praticar a palavra, receber de Deus e assim desfrutar de resultados. Um grande abraço, fique com Deus, tchau, tchau.